Como gerir seu patrimônio? Vale a pena vender uma ação ou um imóvel que sofreu uma alta valorização com o intuito de reduzir concentração patrimonial e diversificar? E aqueles investimentos que perderam valor ou não tiveram resultado positivo? Vale a pena vender para deslocar o capital para outro ativo ou seria melhor aumentar a posição? E os aportes? Qual o limite para fazer aporte em um determinado investimento? Existe uma forma correta de administrar seu patrimônio? A gestão de patrimônio possui muitas peculiaridades e existem vários tipos de posicionamento sobre esse assunto. Nesse vídeo vou trazer a minha visão pessoal sobre a melhor forma que você, pessoa física, pode gerir seu patrimônio, evitando excessos de giro de patrimônio e perdas financeiras com corretagem, impostos e demais encargos. Mas lembre-se, as peculiaridades de sua vida e eventuais problemas pessoais que você possa sofrer sempre serão soberanos sobre qualquer regra geral. E mais importante que gerir seus investimentos é proporcionar segurança e bem-estar para a sua família. As regras e ensinamentos que vou ensinar servem para situações normais e foram referendadas em muitos pontos por grandes investidores como Louis Boss e Warren Buffett, que várias vezes já se manifestaram sobre o assunto e apresentaram visão semelhante ao que será trazida. Antes de começar, peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Vou tentar trazer o máximo possível de conteúdo educacional e entretenimento neste canal, sempre com bom humor e qualidade nos ensinamentos. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Para começar, temos que começar do início. E o início certamente é os aportes. Para ter investimento, você precisa de ter aporte, porque se você não aporta, você não vai ter investimento, por mais óbvio que isso seja. Todo mês poupar um valor que será investido em algum ativo constitui-se como o maior gerador de riqueza já criado pela humanidade, pois através dos juros compostos esse pequeno valor irá se multiplicar de forma exponencial, gerando um patrimônio gigante com o passar dos anos. Então surge a seguinte dúvida: em que aportar? O primeiro passo é formar uma reserva de emergência, em uma renda fixa que tenha alta segurança e alta liquidez, de preferência liquidez D0, ou seja, que esteja disponível para saque instantâneo, como poupança ou algum tipo de CDB ou fundo de reserva de renda fixa do banco. Eu indico uma reserva de emergência de 12 meses de gasto mensal, para que seja possível uma maior segurança em caso de problema familiar ou financeiro. Por exemplo, se uma pessoa tem um gasto mensal de 5 mil, sua reserva de emergência deve ser de 60 mil. Se tem um gasto de 2 mil, sua reserva deve ser de 24 mil, e assim vai. Na minha visão, a reserva de emergência não entra na análise de concentração de carteira ou sequer entra na análise de retorno da carteira de investimento. Ela é pré-requisito para você começar a investir. Antes de ser formada a reserva de emergência, você sequer deve começar a investir, na minha visão. E caso você utilize a reserva de emergência por algum problema que surja, o primeiro passo deve ser recompor ela gradualmente, para depois voltar a investir a totalidade do dinheiro. Tem um vídeo específico sobre a reserva de emergência aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse em aprender mais sobre o manejo dela. Superada a reserva de emergência, eu costumo dividir meus aportes em três quadrantes, e todo início de ano separo no meu planejamento financeiro um valor mensal que será aportado em cada um deles. Esses três quadrantes são ações brasileiras mais reserva de oportunidade, renda fixa com o intuito de acumular valores para compras de imóveis, envio de valores ao exterior para comprar ações estrangeiras, criptomoedas e reserva de oportunidade. Via de regra, pessoalmente, divido meus aportes na seguinte proporção: 50% ações brasileiras, 25% renda fixa para compra de imóveis, 25% de ações no exterior. Essa proporção foi escolhida por mim pelo fato de eu não ter ideia, não ter pensamento em me mudar do Brasil. E por eu gostar muito de ações da nossa bolsa, onde sempre enxergo boas oportunidades. Porém, se você que tem que definir o que funciona melhor para você. Já fiz consultoria para clientes que optaram por colocar 75% dos aportes em ações do exterior e criptomoedas, pois tinham interesse em sair do Brasil. Tenho outros clientes que optaram por emitir 100% dos aportes em imóveis, juntando valores na renda fixa para futuramente adquirindo terrenos, apartamentos, entre outros. Divida seus aportes da forma que melhor lhe convém. Inclusive, se você não quiser investir em alguma dessas classes de ativo, você também não é obrigado.
Se quiser investir em outros que eu não invisto como FIIs, fique à vontade. Eu optei por essas classes de ativo, porque para mim são os investimentos que geram melhor retorno no longo prazo, mantendo um equilíbrio de volatilidade e liquidez, além de terem sido os ativos que se destacaram estudando os grandes gestores de patrimônio, investidores e pessoas financeiramente bem resolvidas. Esses ativos são os que observei gerar o melhor retorno e geração de renda passiva, por isso opto por eles. Mas cada um tem uma expertise, uma característica pessoal, e só você pode saber a sua. Então, seguindo o assunto, formamos nossa reserva de emergência, iniciamos nossos aportes e nossa carteira de investimento começou a crescer. Alguns investimentos em renda variável valorizaram, outros não, então surge a dívida. Em que continuar aportando? O valor que eu determinei para os meus investimentos tem dois campos distintos, a renda fixa e a variável, cada um com seu critério de aporte e concentração. Em relação à renda variável, estão atrelados diretamente à precificação que faço dos ativos. Ações que considero boas com fundamentos e estão em patamar de precificação descontados, aportam um valor até total de 10% da minha carteira. As ações que eu considero boas com fundamentos, mas que não estão descontadas, aporta até 5% da minha carteira. Isso uma ação que eu investi até 10% da minha carteira disparar na sua cotação e passar a, por exemplo, ser 20% da carteira, eu não aporto mais, porém deixo ela quieta valorizando e não vendo por causa dessa concentração. E aqui vou entrar na grande polêmica sobre o assunto. Muito cuidado com influências que vêm com o papo de balanceamento de carteira, vender o que subiu muito, para botar lucro no bolso e desconcentrar a carteira. Como diria o lendário gestor de fundo Peter Lynch, vender ações lucrativas por considerar essa cara e manter as que ainda não subiram, morreu alguém, tiroteio da porra aí, ambulância. Vender ações lucrativas por considerar essa cara e manter as que ainda não subiram e aquelas que tiveram desempenho ruim é regar ervas daninhas enquanto arranca as flores. Até faz sentido você não continuar aportando no que subiu muito, para ir diversificando em outras coisas, mas jamais vender por isso. E vou mais além. Se você fizer uma análise fundamentalista bem feita, minimamente competente, a concentração de sua carteira acaba sendo uma consequência inevitável fruto dos seus acertos. Utilizando como exemplo o mercado americano, se você mantiver essa regra de concentração dos aportes que eu faço e acabar por investir 5% do seu patrimônio em NVIDIA, será uma consequência inevitável que seu patrimônio acabe se concentrando numa ação que explode de valor como ela explodiu. E por isso por si só não é ruim, pelo contrário é bom, significa que você comprou uma empresa excelente, seu investimento valorizou. Outro exemplo de compra mais antigo, para conseguir um histórico maior de longo prazo, é a Apple. Imagina se você tivesse aportado 10% do seu patrimônio em Apple no início dos anos 2000 e tivesse simplesmente deixado quieto. Eu não duvidaria que hoje você estivesse com mais de 70% do seu patrimônio em ações da empresa. E caso você tivesse vendido a Apple para fazer o balanceamento após as primeiras subidas, você não estaria concentrado nela. Mas garanto que o seu patrimônio seria absurdamente menor, porque nenhum outro ativo que você diversificou subiria tanto quanto a Apple. Poderia citar também o Bitcoin e outras criptos que tiveram valorizações expressivas. A concentração acaba sendo inevitável da boa compra. No mercado brasileiro, podemos pegar como exemplo recente a PetroRio. A ação se valorizou de forma exponencial nos últimos anos. Se você tivesse comprado 5% do seu patrimônio nela em meados de 2018, olhando o retorno dela e o retorno médio das demais ações, dificilmente seu patrimônio não estaria concentrado na ação. E se você tivesse vendido para diversificar em outras ações, seu patrimônio só seria menor. Outro exemplo, mercado brasileiro, o VEG. O investidor que aportou 5% da sua carteira na empresa nos últimos 10 anos, dificilmente não acabou concentrado. Entenda o seguinte, já vi pessoas que perderam 100% do que aportaram em uma ação porque a empresa faliu. Mas já vi pessoas perderem 20 mil, 30 mil% em uma ação que foi vendida antes da hora e a mesma continuou explodindo de valor. Todos os grandes bilionários e investidores acabam concentrados em algum ativo. Não porque aportaram até concentrar, mas porque compraram uma ação que se multiplicou de valor muito acima da média de mercado. Vender essas ações vitoriosas para evitar a concentração só significa diminuir seu patrimônio no longo prazo. As maiores perdas do mercado financeiro não estão na compra, mas sim na venda.
Essa é uma verdade que o mercado tenta esconder de você porque ele, através de assessores e influencers, quer que você gire seu patrimônio o máximo possível e deixe o dinheiro que seria seu na mesa para eles. Portanto, eu até paro de aportar em ações que explodiram de valor, seguindo o panorama de diversificação estabelecido dos aportes, 5 a 10% em uma ação dependendo de sua precificação e fundamentos. Mas jamais vendo uma ação porque estou concentrado nela devido à própria valorização do ativo. Fuja desta diquinha barata de balanceamento de carteira. Ame a concentração, ame as empresas que multiplicaram de valor de forma exponencial. Diversificar é uma coisa e você irá fazer isso nos seus aportes. Diminuir suas ações vitoriosas para ficar com as perdedoras em nome de uma pseudo-diversificação é só destruir seu patrimônio no longo prazo. Costumo dizer que se você pensa 10 vezes para comprar uma ação, deveria pensar 10 mil vezes para vender. Seja uma ação que está passando por um momento turbulento, que pode passar por um turnaround e voltar a ser extremamente lucrativa, seja uma ação que já subiu consideravelmente de valor, mas que continua aumentando constantemente seus lucros e, consequentemente, o valor de cotação. Lembre-se, as grandes perdas com a ação não estão na compra, estão na venda. É aquele cara que vendeu a Apple em 2006, que achou que ela já tinha subido bem. Ou o cara que vendeu o PetroRio em 2019, pois já tinha tido um bom ganho de dinheiro com ela. Superada a renda variável, vamos agora para a renda fixa, onde tudo é mais fácil. Inicialmente, eu pessoalmente não invisto em renda fixa. Eu uso renda fixa, é diferente. Eu apenas coloco valores na renda fixa para acumular patrimônio que futuramente será usado para comprar outros ativos, em especial ações, quando formo uma reserva de oportunidade, ou imóveis através de valores que vou acumulando mês a mês. Você é obrigado a pensar como eu? Não. Você tem que descobrir o que funciona melhor para você. Para mim funciona assim. Acho que existem retornos muito melhores em outros ativos. Na renda fixa, somente invisto em tesouro direto e investimentos protegidos pelo FGC, até o limite que ele estabelece para cada investimento individualmente. Tem um vídeo específico sobre renda fixa, vou deixar o link na descrição onde explico mais detalhadamente o assunto. Fujo de debêntures, CRI, CRA, somente ativos protegidos pelo FGC e tesouro direto. E assim finalizamos renda fixa. Como eu falei, é muito mais fácil. Estamos chegando no final do nosso vídeo, onde vamos concatenar o que foi ensinado até agora, para não ficar esse falatório perdido na sua cabeça. Antes de tudo, forme sua reserva de emergência. Sem ter reserva de emergência, você sequer deve ter carteira de investimento. Escolha os ativos que quer investir, levando em conta seu conhecimento, apetite para volatilidade e personalidade. Crie uma reserva de diversificação para os seus aportes. Essa regra deve ser observada se você optar por investir em renda variável. Você pode copiar a minha regra de 5 a 10% por ativo ou pode criar uma para você. Mas acho que para ter uma carteira de investimento bem diversificada, você não deveria passar de 10% de aporte em um ativo exclusivo. Se investir em renda variável, ame a concentração de patrimônio. Se você investir certo, naturalmente acabará concentrado em algumas ações em detrimento de outras. Isso ocorre porque quando você acerta uma tembega, essa se multiplica de preço de uma forma exponencial. Seus aportes em outras ações simplesmente não conseguem acompanhar a valorização cavalar deste ativo. Na renda fixa, faça feijão com arroz. Cuidado com os ativos que não são tesouro direto, né? Teoricamente os investimentos mais seguros do país, e os que não têm proteção do FGC. Respeite o teto dos valores de proteção por investimento deste órgão. Fuja de debêntures e outros investimentos em renda fixa que pagam uma taxa ligeiramente superior, mas aumentam consideravelmente o risco de inadimplência e prejuízo. Conheço mais gente que enriqueceu com o dinheiro na poupança do que investimento em debênture. Basicamente é isso, pessoal. Espero ter ajudado você a compreender um pouco sobre minha visão de gestão de patrimônio e administração de carteira de investimento com os ativos que eu gosto de aportar. Lembre-se, você tem que se descobrir como investidor antes de tudo. Estude, entenda os ativos que você gosta e se sente bem em ter. E viva bem com sua família, aproveitando todos os dias de sua vida. Por hoje é só, forte abraço, valeu e obrigado.